existam aqui pessoas pela primeira vez, ou pelo menos que não estejam familiarizadas com o espiritismo, este título da escala espírita pode levantar algumas dúvidas. O que é isso, escala espírita? Vamos falar de quê? Será que é uma escala hierárquica, como por exemplo nas empresas, em que há o chefe espírita e depois uma hierarquia por aí abaixo? Não é nada disso. Eu até aproveito para mencionar que no espiritismo não existem hierarquias. O espiritismo não é uma religião, embora seja fácil na internet encontrar facilmente o oposto, ou seja, pessoas a defender que sim, que é uma religião. Mas o espiritismo não é uma religião, é uma ciência filosófica de consequências morais, e não tem hierarquias, não há o Papa do espiritismo, por exemplo, e do lado da vida, portanto, os espíritos que são pessoas como nós, só que já largaram o corpo de carne, não existe pelo menos este tipo de hierarquia. Já vamos ver isso um bocadinho mais para a frente. Então, que escala será esta? Será uma escala de conversão, como por exemplo polegadas para centímetros ou assim? Também não. Então, o que é a escala espírita? De uma forma assim simples, para começarmos, é como se fossem caixotes para nós conseguirmos organizar nossas ideias. É muito fácil, aliás, é mais fácil para nós conseguirmos entender as coisas quando elas conseguem ser arrumadinhas em sítios específicos. Então, embora existam inúmeros tipos de espíritos diferentes, tal e qual como basta nós estarmos aqui e vermos que existem um tipo de pessoas diferentes, desde pessoas que andam naturalmente mais bem dispostas, pessoas que naturalmente são mais mal dispostas, uns são um bocadinho nada mais inteligentes do que outros, outros são mais honestos um bocadinho do que outros, pronto. E então, isto não se consegue notar bem as diferenças. No entanto, para nós entendermos melhor, é uma forma de nós arrumarmos várias classes de espíritos em caixinhas diferentes para conseguirmos entender. Porquê? Porque, e antes de entrarmos na escala espírita propriamente dito, tudo está em evolução no universo, inclusive os planetas, como temos aqui a imagem da nossa casa, o planeta Terra. Então, por exemplo, os planetas também têm uma escala. Existem mundos primitivos, que o planeta Terra já foi, depois mundos de expiação e provas, que é aquilo que o nosso planeta neste momento é, em que o mal ainda se sobrepõe ao bem. Depois temos mundos regeneradores, em que o bem já se começa a sobrepor ao mal. Depois mundos felizes e, por fim, mundos celestes ou ditosos, que nós nem conseguimos imaginar o que é. Então já repararam a quantidade de milhões de anos que já tem o nosso sistema solar, mas mais especificamente o nosso planeta, aquilo que nós já conseguimos perceber do ponto de vista material através da arqueologia, e ainda só vamos em mundo de expiação e provas. Portanto, isto é um processo lento. E vamos pegar exatamente por aí, vamos pegar só na parte material e naquilo que nós já conhecemos da arqueologia e vamos ver o que é que o nosso planeta já evoluiu até aos dias de hoje. Esta é a imagem que para nós é familiar, embora acho eu que nenhum de nós aqui foi à Lua nem ali ao espaço, mas já estamos familiarizados de ver esta imagem como sendo o nosso planeta. Mas no início calcula-se que ele tinha assim este aspecto. Ou seja, os vulcões estavam em abundância, isto era um mar de lava praticamente, havia muitos tremores de terra quase constantes, muitas erupções vulcânicas, isto foi o início, há muitos milhões de anos. Depois as coisas lentamente, porque nada dá a pulos na natureza, foram evoluindo até que apareceram as primeiras formas de vida, ainda muito rudimentares, seres unicelares, depois começou-se a evoluir e uns milhões de anos depois, aquilo que está no imaginário de todos nós, os dinossauros que andavam aí então a povoar o nosso planeta. Mas não ficou por aqui. E então, milhões de anos depois, nós evoluímos, a nossa espécie começou por evoluir de um ramo dos primatas e
E não sabemos se já teremos todas as passagens, todas as evoluções físicas, mas isto é um resumo daquilo que nós conhecemos até ao Homo sapiens sapiens, que é o nome que nós damos a nós próprios. E isto foi o que aconteceu, assim, de uma forma muito rudimentar, ao longo de milhões de anos. Nós só chegámos aqui mesmo no fim. Isto do ponto de vista unicamente material. Mas do ponto de vista espiritual, as coisas também vão evoluindo. Por exemplo, no Livro dos Espíritos, e numa linguagem para todos percebermos, está a seguinte indicação, que na natureza nada dá pulos. E desde o mais pequeno átomo até ao arcanjo, que é o anjo hierarquicamente superior, não é? Na linguagem da Igreja Católica, nada dá pulos na natureza e tudo se interliga. Então vamos lá pensar um bocadinho sobre isto. As primeiras formas de vida, o princípio espiritual, que ainda não é um espírito, não é único e indivisível, começa a fazer os primeiros estágios nessas primeiras formas de vida simples. E ao longo de milhões de anos, quando essa vida se extingue, funde-se como se fosse num todo universal. Não, é um princípio espiritual, está só nos primeiros estágios. Ao longo de milhões de anos, vai depurando, vai evoluindo, vai começando a animar organismos cada vez mais complexos, até que alguns, não se sabe ainda bem essa informação, ganha individualidade. E agora aqui vou fazer um parênteses, porque dentro da própria doutrina espírita existem duas correntes diferentes. Então existem espíritas que defendem que o princípio espiritual só ganha individualidade quando chega à fase hominal, que é a fase onde nós estamos agora, e só aí é que se torna único e indivisível. E há aqueles que acham que não, que como nada dá pulos na natureza, que se torna único e indivisível ainda enquanto princípio espiritual, e então quando chega à fase hominal começa a evolução com a responsabilidade que nós já temos, com o livre-arbítrio e tudo mais. A diferença para aqui também pouco importa. Agora, o que é que acontece? Nós então estamos na fase hominal, vamos imaginar que estamos aqui, vamos continuar a evolução, agora já somos únicos e indivisíveis, únicos e seremos sempre, a vida é só uma e é eterna, e vamos chegar à fase angelical, e, até chegar a espírito puro. E aqui também é uma chamada de atenção, muitas vezes em algumas palestras ou na internet, nós vemos que algumas pessoas defendem que é até chegar à perfeição. Isso não está correto, porque perfeito só Deus. Portanto, até chegarmos a espírito puro. E daí vemos, por exemplo, que Jesus, que é, segundo aquilo que nós acreditamos, o governador máximo do nosso planeta, está há milhões de anos muito mais evoluído que nós, obviamente, é um espírito puro, mas há milhões e milhões de anos atrás, possivelmente, já foi um espírito como nós somos agora. Aliás, continua a ser um espírito, porque o que eu estou a dizer é um espírito do nível que nós somos agora. E mesmo no nível de espírito puro, isso quer dizer o quê? Que estamos sempre, há sempre qualquer coisa a evoluir. Eu vou tentar colocar isso esquematicamente. As canetas aqui estão a funcionar, certo? Vamos imaginar que aqui é o momento zero, em que somos simples e ignorantes. Olha, uma chamada do além. Nessa altura não havia telemóveis. Não, nessa altura ainda não havia telemóveis. E vamos imaginar que aqui, que é a perfeição. E agora estou a dizer de propósito, perfeição, não estou a dizer espírito puro. Então, nós, para percorrermos a distância do ponto zero até à perfeição, pelo menos, isso é garantido, temos que fazer metade, certo? Pronto. E depois desta metade até à perfeição, seguramente teremos que fazer metade. E depois daqui até à perfeição, metade. E conseguimos sempre fazer metades
é sempre possível fazer metades, mesmo que seja 0,000000001, é sempre possível fazer metades e fazer 0,0000 infinitamente 1, ou seja, um espírito puro nunca chega a tocar a perfeição, porque perfeito só existe Deus. Se um espírito puro passasse a ser perfeito, já havia dois deuses, alguma coisa não estava a bater certo. E como veem, aquilo que eu há pouco... Onde é que está o apagador? Está aqui. E como veem, aquilo que eu há pouco estava a falar dos caixotinhos é mesmo verdade. Porque nós, quando colocamos as coisas esquematicamente, parece que fica mais claro na nossa cabeça. Então, voltando aqui, onde estávamos, portanto, desde o mais pequeno átomo até o arcanjo, nada dá pela da natureza e tudo se interliga. Então que a escala espírita nada mais é do que pegar nos vários diversos tipos de espíritos e colocar em gavetinhas diferentes, só para nós ficarmos com uma ideia mais precisa, está bem? E como é que isto tudo surgiu e porquê? Este senhor, Hipólito Rivail, que ficou conhecido com o pseudónimo de Allan Kardec, em meados do século XIX, interessou-se por estudar estes fenómenos. Será que existia vida após a morte ou não? Na altura andava muito em voga as mesas girantes, que nada mais eram, na altura não havia internet, não havia televisão e as pessoas, vejam lá bem, juntavam-se depois de jantar e falavam umas com as outras, em vez de estar na internet. É verdade. E então, como conversavam umas com as outras, começou a ocorrer de uma forma espontânea nos Estados Unidos e na Europa um fenómeno que ficou conhecido pelas mesas girantes, que era as pessoas, para a maioria das pessoas era um divertimento, colocavam as mãos em cima das mesas, as mesas começavam a mexer-se e mais, começou-se a perceber que se fazia perguntas simples e que havia respostas, por exemplo, uma pancada da mesa, sim, duas pancadas, não. E começou a haver ali uma comunicação. Isto, para a maioria das pessoas, era divertimento, mas chamou a atenção a outras que decidiram estudar isto mais a fundo. Se a mesa não tem cérebro, como é que estava a responder sim ou não, ou assim respostas mais simples. Então, o Sr. Hipólito Rivail começou a estudar isto profundamente, teve um trabalho fantástico e aqueles que já conhecem o espiritismo já ouviram isto muitas vezes, mas como há sempre pessoas pela primeira vez, eu vou falar mais uma vez. E o resultado final é uma base literária notável que nos devia seguir de guia a todos que somos espíritas. Então, em 1857 foi publicado o primeiro livro destes 5 que compõem a obra base, que é o Livro dos Espíritos, a parte filosófica do Espiritismo. De seguida, o Livro dos Médiuns, que é a parte científica do Espiritismo, de ciência mesmo, não é pseudociência. Depois, o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a parte moral do Espiritismo, não é mais um Evangelho da Bíblia, é simplesmente algumas partes do Evangelho que não estão tão claras para nós, do ponto de vista espírita e numa linguagem mais atual, ganham uma nova dimensão, percebemos muito melhor. A Gênese, que fala da origem do universo, explica os milagres de Jesus, por acaso não é por esta ordem, mas pronto. E o Céu e o Inferno, que foi escrito antes da Gênese, em que na primeira metade do livro dá explicações para alguns conceitos, como o céu, o inferno, o que era o céu ou o inferno para os romanos, gregos, católicos, protestantes, o que é para o espiritismo, se existe, se não existe, e na segunda metade do livro então estão depoimentos de pessoas que já partiram para o lado de lá da vida e que vêm explicar como estão lá e o que é que fizeram cá, o que é que foram, que atitudes tiveram, e nós começamos a perceber uma relação entre aquilo que nós fazemos cá e depois ou estarmos mais felizes ou menos felizes do lado de lá da vida. Mas para além destes 5 livros, temos também o que é o Espiritismo, um livro muito pequenino, mas de grande valor, em que existem uns diálogos fictícios inventados por Allan Kardec, mas muito úteis, que ainda hoje estão muito atuais, com as principais críticas que se levanta contra o espiritismo e a argumentação para desmanchar essas críticas, e obras póstumas que foi os amigos de Hipólito Rivail, já após o seu desencarne, após a sua morte, reunir alguns escritos que ele tinha e ainda publicaram mais este livro. Mas para além disto, Allan Kardec editou uma revista mensal, que era a Revista Espírita, ao longo de, penso eu, 12 anos,
que a Federação Espírita Brasileira começou por passar para estes 12 volumes, mas agora, recentemente, a Federação Espírita Portuguesa, como tem um acordo e que está a publicar algumas obras cá em Portugal, estas 12 obras estão a ser publicadas cá em Portugal, o que baixa muito os custos, porque os livros não têm que vir do Brasil. Eu já vi que já estão ali alguns pela Federação Espírita Portuguesa, aproveitem, porque de facto o preço é bastante inferior. E isto tem muito valor, estes 12 volumes. E para este estudo imenso, Allan Kardec teve uma dificuldade, que foi esta. Em meados do século XIX, França era o grau máximo da ciência, era o país mais desenvolvido, um dos mais desenvolvidos. E Paris, de facto, era o centro do mundo, entre aspas. E então, tudo se passava ali em termos de pensamento contemporâneo, novos pensadores, filósofos, tudo. E ele teve, eu pus aqui a imagem de França não porque o espiritismo surgiu em França, mas por outro exercício que eu gostaria de fazer com vocês. Vamos imaginar que nós estamos na mesma no século XXI, mas que não temos quase nenhuma destas invenções. Então vamos imaginar que neste momento nós só tínhamos inventado o telefone. Está bem? Não tínhamos carro, não havia aviões, não havia nada e não tínhamos forma de ir à França. De repente, desconfiávamos que França existia e que havia lá uns senhores que lá viviam, que eram os franceses, mas só conseguíamos falar com eles por telefone. É um exercício. Como é que nós íamos ficar a conhecer França e os franceses? Não tínhamos máquina fotográfica, não nos conseguiam enviar fotografias, não havia filmagens, não havia nada, tínhamos que acreditar naquilo que as pessoas nos contavam. Então, mas... E se eu falasse com duas pessoas diferentes por telefone, ficava a conhecer França? Será que um país tão grande e com tantas províncias se conseguia conhecer assim? Embora, do ponto de vista espiritual, um varredor de rua pode ter tanto ou mais valor do que o Primeiro-Ministro ou um Presidente da República, tem pontos de vista diferentes sobre o país. Por exemplo, neste exemplo que eu estou aqui a buscar. E é este problema que Allan Kardec teve, ou seja, começarmos a falar, a perguntar, a investigar como é que será a vida do lado de lá da vida, como é que está organizada, e temos que tentar validar as informações que nos estão a passar. E como é que eu sei que aquilo é verdade? E como é que eu sei que aquela pessoa tem conhecimentos para dizer aquilo que está a dizer? Não é? Então, há aqui uma série de validações que se podem fazer e Allan Kardec era muito exigente nesse capítulo, o que era ótimo. Houve outros depois dele, como por exemplo Ernesto Ponzano, que tinha o costume de escrever tudo, de registar tudo e tudo mais, e nós não. Nós parece que estamos a regredir, não estamos, mas parece que estamos a regredir, porque agora confiamos em qualquer coisa que nos dizem, não pensamos, e isso não está correto, nós devíamos estar alerta para isso. E é aqui que entra a escala espírita. Porquê? Para a nossa facilidade, dividiu-se os espíritos que comunicavam e comunicam em 3 ordens e compostos por 10 classes. Ou seja, a terceira ordem será a ordem de espíritos menos evoluídos e a primeira ordem será a ordem dos espíritos mais evoluídos. E depois dividiu-se isso em 10 classes, em que eu quero chamar a atenção que isto é só para nos facilitar a compreensão, mas isto muitas vezes, ou se calhar a maioria das vezes, um espírito só tem várias características de várias classes, mas de uma forma geral, só para nós entendermos. Lá está, sem fronteiras. Estas fronteiras só estão aqui nas classes para nós entendermos. Então vamos percorrer as 3 ordens e as 10 classes para ficarmos com uma ideia mais aproximada dos espíritos que existem de lado da vida, que ao fim e ao cabo basta olhar para nós aqui no planeta Terra, porque somos espíritos só que no corpo de carne. Então, terceira ordem, espíritos imperfeitos.
Genericamente, ainda não entramos nas classes, mas, de uma forma geral, a maioria deles, a matéria tem predominância sobre o espírito. Ou seja, ainda dão muito valor à matéria, pouco ou mais valor à matéria do que ao espírito. Muitos deles, ou a maioria deles, têm propensão para o mal. Atenção, que isto não quer dizer que sejam maus, mas têm a propensão para fazer disparates. Se calhar temos propensão para fazer disparates. Têm ainda grande ignorância sobre tudo o que o rodeia, muito orgulhosos, egoístas, bem como os restantes vícios morais. E logo por aqui nós vemos que se calhar temos aqui uma ou duas destas. Têm a intuição de Deus, se bem que não o compreendem e muitos deles nem sequer o aceitam. Ou seja, teimam que Deus não existe e mesmo depois de passarem para o lado de lá da vida, muitos deles continuam a acreditar que não, que Deus não existe e que isso é tudo a invenção da nossa cabeça. Não são necessariamente maus, mas pronto, são um pouquinho menos evoluídos. E o que não quer dizer que não sejam inteligentes, e todos nós aqui já ouvimos pelo menos falar de pessoas que têm uma grande inteligência, mas depois utilizam-na para coisas menos úteis ou mais ligadas a coisas menos boas, não é? Ou seja, a inteligência não está ligada com a evolução moral. Os seus conhecimentos são restritos, mesmo do próprio mundo espiritual, embora alguns pensem o contrário, pensem que saibam muito, até porque estão do lado de lá, não é? E são uma possível fonte de comunicações falsas ou incompletas. Como a matéria tem predominância ainda sobre o espírito, sofrem muito com lembranças da vida corporal e com as percepções. E mais, aqueles que estão numa situação infeliz ou em sofrimento, pensam que aquilo é eterno. Ou seja, como fizeram algum disparate ou alguns disparates, veem-se numa situação que parece que estão num inferno, ou de uma espécie de inferno, e passaram a vida a ouvir falar que existe um céu e um inferno, o que é que pensam? Ui, vim parar ao inferno e isto agora é eterno. Mas não é, nós sabemos que não é. Ainda assim, como eles têm essa percepção, isto ainda lhes faz sofrer mais. Ou então, podem não ser casos destes, mas estarem em sofrimento, como por exemplo, muito frio ou muitas dores porque desencarnaram de uma forma qualquer em que ainda estão ligadas àquela sensação que tinham e que não percebem, o que dói é o corpo, não é? Mas como estão com o pensamento virado para esse facto, têm então essas percepções. Segunda ordem, espíritos bons. Aqui a predominância já é do espírito sobre a matéria, ou seja, já relevam a matéria para segundo plano. Têm o desejo do bem na maioria das situações, ou pelo menos, se não sempre, quase sempre. Compreendem Deus e o infinito e já gozam de felicidade dos bons. Isto é bom sinal, nós estamos a ir para lá. Não os move qualquer vício, nem físico, nem moral. São designados os bons espíritos ou os espíritos protetores, aqueles que nós consideramos os nossos espíritos protetores, os nossos anjos da guarda, como chamamos na Igreja Católica, espíritos familiares, mas que já em condições evoluídas que vão protegendo. Ainda assim, tem que passar por provas até atingir então o estado de espírito puro. Que é o quê? Que é então a primeira ordem, a ordem dos espíritos puros. Não têm qualquer influência da matéria nesta ordem. A superioridade intelectual e moral é absoluta em comparação aos espíritos das outras ordens. E nós aqui nem conseguimos imaginar como é que será nem o estado de felicidade em que se encontram, nem os conhecimentos que têm, nem a sua intelecto, nem a sua superioridade em todos os aspectos. Um espírito que se calhar já vai à cabeça de várias pessoas aqui, que está nesta ordem, é por exemplo Jesus, não é? Que é um espírito puro. Agora imaginem
o que é que não terá sido a bondade de ter se sujeitado a nascer no meio de outros espíritos, mas que somos nós muito menos evoluídos e sujeito a ouvir tudo o que ouviu e bom, mas vem a missão. Agora, para nós compormos aqui as caixinhas, eu não sei se isto estará demasiado pequenino, mas nós vamos ler, para caber tudo, depois possivelmente fica pequenino ali a parede. Então, na terceira ordem, nos espíritos imperfeitos, onde a predominância da matéria sobre o espírito ainda ocorre, temos aqui na posição 10, na escala 10, os espíritos impuros. São inclinados ao mal e esta é a sua única preocupação. Pronto, isto são aquilo que nós podemos chamar mesmo espíritos maus, menos esclarecidos. Levianos, na nona classe, são ignorantes, maliciosos, irrefletidos e zombeteiros. Muitas vezes estão ligados à brincadeira, mas não tomam noção das consequências dos seus atos. Pronto. Pseudo-sábios, no oitavo, têm conhecimentos amplos, no entanto, eles pensam que sabem mais do que aquilo que de facto sabem, do que aquilo que julgam saber. E isto pode ser perigoso nas comunicações mediúnicas, mas a gente já lá vamos. Os neutros, ou seja, são espíritos que não fazem bem nem fazem mal. E agora aqui se calhar já estão pessoas com dúvidas. Então, mas se não fazem bem nem fazem mal, porque é que estão na terceira ordem dos espíritos imperfeitos? Porque o não fazer mal, mas também não fazer bem, em si já é o mal. Ou seja, o facto de não fazer o bem, em si, já é mal. Pronto. Podem não fazer bem nem mal, mas então estão aqui na terceira escala. Sim. E depois, sexta escala, batedores e perturbadores. São normalmente aqueles espíritos então que provocam os repes, pancadas, efeitos físicos e tudo mais. Também não são necessariamente maus, muitas vezes são aproveitados para chamar a atenção de que a vida de lá existe. Espíritos bons. Predominância do espírito sobre a matéria. Temos em quinto os benévolos, dominam deles a bondade. Os sábios, que já têm muitos conhecimentos, já não são pseudo-sábios. De sabedoria, que têm qualidades elevadas. E os espíritos superiores, que reúnem em si a ciência, a sabedoria e a bondade. E por fim, os espíritos puros, em que nenhuma influência da matéria, em que a superioridade intelectual e moral é absoluta. Então, e para que é que serve esta escala? Pronto, já percebemos como é que se dividem então os vários tipos de espíritos, mas porquê isto? Existe uma passagem da Bíblia em João 4:1 em que diz assim: Amados, não creais em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. E é aqui que é preciso ter cuidado. Primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção, para quem não defende que se possa comunicar com o lado lá da vida ou por outra, para quem defende que as comunicações existem, mas que é só o diabo a tentar-nos, ou que são os demónios, essa passagem da Bíblia desmonta isso, porque senão não havia esta preocupação. Experimentai se os espíritos são de Deus. Porque se fossem todos do demónio, não era preciso experimentar, certo? Porque muitos falsos profetas têm levantado no mundo. Então, porque é que é preciso ter cuidado com isto? Porque, muitas vezes, e agora cada vez mais é habitual isso, qualquer mensagem mediúnica que se receba do lado de lá é boa. Pronto, e não se faz nenhuma triagem. Se foi um médium que recebeu, está tudo bem. Mas nós já percebemos que existem uma escala enorme de vários tipos de espírito e que eles não têm todos os conhecimentos. Era aquilo que há bocado estava a falar do telefone. Imaginem que nós tínhamos que conhecer a França só pelo telefone. Então, temos que ter cuidado e quanto mais conhecimentos nós obtivermos, melhor para conseguir contrariar isto. Porquê? Como há bocado eu disse, o nosso planeta ainda é um planeta de expiação e provas, em que o mal se sobrepõe ao bem. Então,
Eu acho que existe aqui uma forma fácil de passar a mensagem que gostaria de passar, sem qualquer espécie de crítica, mas eu tenho uma colega de trabalho que pertence a uma corrente espiritual que não é espiritismo e que está em reuniões mediúnicas, pronto, não importa o nome. E então, eu já lhe tentei chamar a atenção assim educadamente 2 ou 3 vezes, mas não entra e eu respeito. De qualquer forma, reparem nisto. Os espíritos que comunicam naquelas reuniões passam a mensagem de que fumar não faz nada, não é nada mau, está tudo bem. Podem beber bebidas alcoólicas antes ou durante a reunião, porque também não há problema nenhum. As mensagens são um bocadinho duvidosas e aparecem de lá, é o Papa João Paulo II, inúmeras entidades assim com nomes sonantes. Que validação é que eles fazem disto? Zero. É a informação que obtêm, tomam como verdade. E nós já vimos que isso não é assim. Um espírito pseudo-sábio ou brincalhão pode estar a querer enganar e diz isto. Ora, se as pessoas não estão preparadas para pensar, para validar, vamos pensar que essa mensagem é verdadeira. Mas também por outros motivos. Por exemplo, aquelas pessoas que ou estão ou vêm ou virão pertencer a uma reunião mediúnica, ou que saibam de alguma informação que chegou através de uma reunião mediúnica, têm que perceber que, por exemplo, estados de sofrimento de entidades que possam eventualmente aparecer nessas reuniões são reais, de facto, para aquelas pessoas, mas têm que os desligar desse estado, porque como a matéria ainda tem predominância sobre eles, a partir do princípio estamos a falar de um espírito de terceira ordem, pensam que ainda estão mesmo a sofrer aquilo, e estão. Mas mais grave que isso é, muitas vezes, virem espíritos pedir para acender velas para ficarem melhores ou para irem assistir missas para ficarem melhores. E as pessoas vão. Porquê? Se o espírito pediu, é porque é verdade e porque isto ajuda. Mas vamos lá ver uma coisa. E ajuda. Mas que vendem velas. Exato. Vamos imaginar o seguinte. Eu fui toda a vida católico ou toda a vida protestante. Pronto, não importa. E acredito que se fizer o bem vou para o céu, se fizer o mal vou para o inferno. E depois ao longo da vida faço algumas asneiras e chego ao lado de lá e não estou muito bem. Eu até penso, se calhar estou no purgatório, pronto, imaginando que eu venho da Igreja Católica. E então como não me estou a sentir bem, eu vou buscar as crenças antigas e penso assim, se calhar se fizerem uma missa ou 2 por mim, ou se acenderem uma vela por mim, eu fico melhor. Quando não, ele fica melhor com o seu estado íntimo e não com essas coisas exteriores. Mas eu já apanhei pessoas que sim, que se lhes pediram, foram fazer, porque é verdade. É para nós pensarmos. E por fim, queria também falar disto. A maioria das pessoas, ou todas as pessoas que acreditam que quando vem a morte do corpo físico, algo continua do lado de lá, a consciência, a alma, chamem-lhe o que quiserem, acreditam o quê? Que temos um corpo físico, que é este amontoado de células, e depois existe então uma alma, ou um espírito, que sobrevive à morte do corpo físico. O que os espíritos nos explicam é que não é bem assim. Para além do corpo físico, deste amontoado de células, nós temos a centelha divina, que aqui está esquemático, né? Que é algo que não se vê, é o nosso pensamento, é o nosso eu, o que nós pensamos. E depois existe uma pseudomatéria que se deu o nome de perispírito. Para nós, o perispírito não é nada, mas os espíritos dizem que é matéria num estado que nós ainda não conseguimos compreender. E então, o perispírito faz a ligação entre o espírito e o corpo físico, célula a célula. E então, quando há a morte do corpo físico, o corpo vai para debaixo da terra, ou vai ser cremado, ou o que seja, e sobrevive o quê? O nosso espírito com o perispírito. Por isso é que médiuns que sejam videntes dizem, eu vi o espírito do Joaquim Manel. Não viu nada, nós dizemos isto para facilitar. O que viu foi o perispírito, porque o espírito não se vê, é a matéria, é o pensamento. Agora, este perispírito tem uma grande influência, não só no nosso dia-a-dia,
Por exemplo, há bocado cheguei aqui e as pessoas disseram, já não me viam há muito tempo, estás mais gordo. Eu não estou, isto é o perispírito só. Estou a brincar. Tem uma grande influência, por exemplo, nas reuniões mediúnicas. Mas imaginar, um médium, vou voltar atrás um bocadinho. Aquilo que nós somos, de facto, aquilo que nós pensamos, a nossa maneira de ser, vai criar uma... falta uma palavra, uma frequência, uma vibração, exatamente. E então, essa vibração no perispírito, ok? Então, vamos imaginar que eu tenho esta vibração. Se eu me enervo muito, ou fico-me chateado, ou começo a dizer mal das pessoas, ou o que seja, essa vibração começa a baixar. Quando eu estou num estado mais zen, essa vibração fica mais alta. Então, isto primeiro ponto. O que é que isto quer dizer? Quando nós passamos para o lado de lá da vida, eu agora posso estar aqui perante vocês e ter aqui inúmeros segredos e parecer que sou um rapaz até com mais ou menos juízo e ser um grande bandido nas vossas costas, mas aqui está com um sorriso e enganar toda a gente. Ao chegar ao lado de lá da vida, não vou conseguir enganar ninguém, porque esta vibração é natural em mim e não consigo, é como se ficasse nu perante todas as pessoas. Então a vibração que eu tenho é aquela que eu mostro. Então, uma pessoa que tenha uma vibração, vamos imaginar assim, vê todas as outras têm a mesma vibração e inferior. Mas os espíritos têm uma vibração superior. São como se fossem invisíveis. Estes têm que baixar o seu nível de vibração para estes o verem. Agora, pegando nesse raciocínio, vamos às reuniões mediúnicas. Primeiro, quanto mais a pessoa, o médium, que faz parte da reunião mediúnica, por exemplo, se esforçar para evoluir, não para mostrar aos outros, para evoluir intimamente, ter bons pensamentos, cultivar o bem em todas as situações, estar calmo, respirar fundo quando o colega de trabalho faz um disparate ao outro, ou quando lá em casa nos chateiam, ou o que seja, tem naturalmente tendência para que essa vibração fique melhor. Mas depois, na reunião, para além disso, ao concentrar-se, ao entrar em oração, o perispírito como que incha, expande um bocadinho. E o que é que vai acontecer? A entidade que vai comunicar faz o oposto. Então, quanto mais evoluído for uma pessoa intimamente, mais essa vibração está boa, não é? Está melhor, e então quando expande tem mais probabilidade de espíritos bons comunicarem. Primeiro ponto. Segundo ponto, imaginando que eu sou um espírito pseudo-sábio e que está aqui um médium de escrita e eu chego ali, peço-lhe emprestado, vá ao braço para escrever e passo uma mensagem lindíssima. A mensagem até pode ser bonita, mas se o médium sentiu desconforto é porque alguma coisa ali não está bem. Porquê? Como o espírito não consegue, ele pode enganar-nos em tudo, mas como não consegue enganar-nos com a sua vibração, o médium, quando recebe uma mensagem que pode ser muito bonita, mas sente uma vibração má, algo ali não está bem. E no espiritismo defende-se o seguinte: mais vale rejeitar 9 verdades do que aceitar uma só mentira. Estou com algumas brancas hoje. É os 42, o fusível. Então, conclusão. Nós ainda estamos muito no início da nossa jornada, mas é bom nós termos noção destas realidades para além da vida. Mais cedo ou mais tarde, daqui a 5 minutos, ou daqui a 5 anos, ou daqui a 50, todos nós vamos passar para o lado de lá da vida. Até lá, todos nós vamos ter certeza acesso a livros espiritualistas ou a conhecimentos, e temos de estar alerta para aquilo que nos estão a tentar vender, passar pelo crivo da razão, perceber que do lado de lá também há pessoas menos esclarecidas que tentam propositadamente ou sem querer confundir-nos, e então vamos trabalhar o nosso íntimo e vamos ter em atenção em não aceitar tudo aquilo que nos passam. E depois temos aqui milhões e milhões de anos e muitas casas ainda para habitar no futuro. Esta era a mensagem que eu vos trazia hoje. Eu baseei-me maioritariamente no Livro dos Espíritos e no curso básico de Espiritismo, que há de começar aqui em setembro também, certo?
aproveitem porque é muito bom sempre todos os anos e ainda ficamos aqui com uns minutitos para perguntas e respostas. Muito obrigado pelo vosso tempo, olha, espero não ter sido uma seca.